Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Época de muita especulação, muita mentira, um monte de canal aí querendo like porque não tem jogo, então um monte de canal mentindo sobre contratações. Isso aí, irmão, não é de hoje, sempre aconteceu. Acontecia nas mídias escritas, na época que era jornal, o nego mentia também, na televisiva, e agora as mídias independentes, né, no YouTube, no Facebook, onde for, também um monte de gente cava um montão de coisa que sabe que é mentira, né? Mas acredita quem quiser, tem consumidor para tudo. Tem consumidor que adora ser enganado, adora. Tem torcedor, consumidor não, torcedor. Tem torcedor que adora ser enganado. Tem aquele torcedor que fica futucando na internet para saber qualquer coisa sobre o seu time, então ele acredita em tudo. Bom, e a galera aproveita, né? A galera aproveita para dar um like. Tá errado, tá certo. Sinceramente, nesse país que a gente mora, saber o que é errado, o que é certo, é meio complicado. Eu sei que eu não trago notícias, eu não trago furos de reportagem, nada. Eu analiso o que estão falando, beleza? Procura que estão falando que fulano de tal pode ir para o time A. Eu vou lá, analiso se aquilo lá é bom, dou a minha resenha sobre aquele jogador. E mais uma vez, eu vou fazer a minha resenha aqui sobre um jogador que está sendo especulado agora no Fortaleza, tá? Está aqui na descrição, é um zagueiro, zaga a qual o Fortaleza precisa muito de um zagueiro. O Fortaleza precisa demais de um zagueiro. Um zagueiro que eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma analisada no cenário. Quando eu fiquei sabendo do nome, eu fui dar uma pesquisada. Poderia, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu poderia muito bem ir em alguns canais, olhar o que os caras estão falando, chegar aqui e fazer a cópia. Copiei e colei. Simplesmente assim. Poderia fazer isso. Mas, irmão, aí não seria eu. Eu não teria a minha palavra. Eu estaria simplesmente concordando com a ideia de alguém. Irmão, eu não sou piolho para ficar concordando com a ideia dos outros. Eu posso até concordar com você, mas eu vou pensar sobre o assunto. Beleza? Não é porque você falou que eu tenho que aceitar, e nem porque eu falei você tem que aceitar. Eu tenho que analisar para ver se realmente é aquilo. Se for, eu até concordo com você, mas aí eu parei para pensar. Hoje no Brasil, pensar é muito difícil, porque se o brasileiro pensasse, a gente não estaria na merda que tá. Essa é a grande da verdade. E eu não estou dizendo de hoje, não. Eu estou dizendo desde a época do descobrimento do Brasil. Se o brasileiro pensasse, a gente não estaria na merda que tá. Bom, para quem fez história, estudou história, sabe o que eu estou falando, né? Eu fiz faculdade de história, então sei o que eu estou falando, beleza? Vamos lá. Não exerço a função de professor de história, não. Antes que me perguntem, não exerço, não. Bom, aí vamos lá. O Fortaleza tá aí, saiu, acho que foi no UOL, agora eu não me lembro onde foi que eu vi, também vi alguns canais que falam sobre Fortaleza, sobre Alexander Barbosa, zagueiro do Libertad, do Paraguai. Então eu vou falar sobre esse zagueiro um pouquinho, se é realmente vantagem ou não o Fortaleza investir e tentar esse jogador, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Leão do PC, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrita, então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Esse zagueiro, um zagueiro de aproximadamente 28, por aí, 28, 29 anos, do Libertad, ele não é paraguaio, ele é argentino. Agora tem um detalhe, o Paraguai, pra galera mais nova, sempre teve uma
como é que eu vou falar? Uma característica de bons zagueiros. E quando eu digo Paraguai, eu não estou dizendo o jogador paraguaio só. Eu estou falando os times do Paraguai. Tá? Porque geralmente o time do Paraguai, quando contrata um zagueiro de fora, geralmente o zagueiro é bom. Não é um zagueiro ruim. A gente tivemos aqui no Brasil alguns zagueiros paraguaios, mas o que mais se destacou e se destacou no mundo foi o Gamarra. Era um monstro o Gamarra. O Gamarra era um monstro. Tem outro time brasileiro aqui tentando acertar com outro zagueiro, com um zagueiro paraguaio, que é Matheus Gamarra. Agora eu não me lembro quem é o time. Ah, eu acho que o Atlético Paranaense está atrás de um jogador chamado Matheus Gamarra, que a gente espera que seja bom zagueiro, caso o Atlético Paranaense consiga contratar. Mas o papo aqui é o Alexander Barbosa, jogador argentino, que se eu não estiver enganado, pelo que eu li aqui, do River Plate, mas não teve muitas chances, foi emprestado. Você sabe aquela coisa, meu amigo torcedor do Fortaleza, que parece que a grama da nossa casa não é legal, a grama da casa dos outros é melhor? Mais ou menos assim. A torcida não ter paciência com as crias, né, das divisões de base. A impressão que dá é isso que aconteceu. E não é só no River que acontece isso, acontece em qualquer clube, inclusive no Fortaleza. Provavelmente já teve muitos garotos que surgiram no Fortaleza que a torcida não teve paciência, ninguém teve paciência, eles são do Fortaleza, estão em outro lugar. Isso acontece muito. E geralmente a torcida acaba tendo mais paciência com quem vem de fora do que a rapaziada da base. Isso acaba acontecendo. São raras as exceções, são raros os jogadores que a torcida tem um pouco mais de paciência nessa transição. E esse jogador ficou no Rio, saiu, foi, voltou, foi emprestado para lá, emprestado para cá, foi emprestado por um determinado time que ficou complicadíssimo, porque tem uma situação complicada no país, complicada, ou seja, ele não se adaptou. É um jogador de qualidade, mas que não teve oportunidade na Europa, justamente, na minha opinião, por esses problemas todos que teve em alguns times, que ele teve de não poder jogar e ter dificuldade. Mas ele é um jogador que foi crescendo, foi desenvolvendo com a idade. E acabou chegando ao Libertad, aonde conseguiu mostrar seu futebol. Então vamos lá. O que mais o torcedor do Fortaleza quer saber? Eu falei aqui do Gamarra, do zagueiro Gamarra. A galera mais nova não vai saber. A galera com mais experiência vai saber. O Gamarra não era um jogador alto, diferente do Alexander. O Alexander tem 1,93 m, parece, é muito alto. Mas o Gamarra tinha um detalhe. Não é só o Gamarra, não. Aqui no Brasil a gente tivemos outros zagueiros que se colocam muito bem, e não eram altos, mas se colocavam muito bem. Então, ele sabia exatamente o tempo da bola, então ele se antecipava a todo mundo. O Gamarra era esse cara. O Gamarra não era um jogador alto, mas ele se antecipava na jogada. O Alexander tem 1,93 m e ele se antecipa a jogada. Ele antevê a jogada. Ele se coloca muito bem na área, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ou seja, você tem um cara de 1,93 m que antevê, se antecipa as jogadas de bola aérea, tanto defensivamente quanto ofensivamente, meu irmão, de cara já começa a valer a pena. Beleza? Seria ele, se eu não estiver enganado, eu acho que tem um garoto da base do Fortaleza, acho que tem mais ou menos a mesma altura, se eu não estiver enganado. Mas dos jogadores principais ali, ele seria o mais alto. Ele seria o mais alto. Ele tem uma saída de bola bem qualificada, principalmente pelo que o Vojvoda gosta, né? É um jogador que, pela sua postura, em muito pouco tempo ele vai ser o capitão do time. Em muito pouco tempo ele vai ser o capitão do time. Ele tem uma postura de liderança. Ele é um cara que ele tanto pode ser o primeiro combate como a sobra. Lógico, ele não tem uma velocidade absurda, mas ele se coloca muito bem. Então, eu dei uma analisada rápida, não vou me estender aqui, até porque não precisa. Ele é um cara que, ele é um zagueiro hoje,
que jogaria na Europa, na minha opinião, tranquilamente, mas que por condições acabou não indo. E ele tem esse detalhe, ele antevê, ou seja, ele faz menos esforço do que a maioria. Ele precisa correr menos do que os outros. Na hora da bola aérea, ele quase sempre tira todas. Na frente também é complicado, porque ele é muito alto e ele antevê. Então, na hora de bater um escanteio, de bater uma falta, o ponto de referência é ele. E o ponto de referência é ele no ponto futuro. Ou seja, você pode jogar mais à frente, porque ele antevê a jogada. Ou seja, ele tem características que, se o Fortaleza contratar, ele não chega para disputar a posição. Ele é o titular. Quem vai jogar do lado dele, eu não tenho a menor ideia. Mas ele foi contratado, pega a camisa de qualquer um dos zagueiros do Fortaleza e entrega para ele. Ele é o titular. Então, se o Fortaleza contratar este jogador que está no Libertad, que é argentino de 28 anos, vai estar resolvendo 50%, 60% do seu problema de miolo de zaga. Essa é a minha análise depois de olhar, dar uma pesquisada, dar uma olhada nos jogos. Ah, e outra, ele é um jogador que faz muito gol, que ajuda muito ao ataque, justamente por ser muito bom na bola aérea. Ou seja, você vai ter mais uma opção de jogada muito forte em bola parada. Então, amigo torcedor do Fortaleza, se o Fortaleza conseguir esta contratação, será uma excelente contratação. E aqui, rapidamente, só dar um pitaco. Caso não consiga essa contratação por algum motivo, o zagueiro do Corinthians, acho que é Bruno Mendes o nome dele, não vai ficar no Corinthians, ele vai ficar livre no mercado. Esse Bruno Mendes é muito bom zagueiro, é um zagueiro uruguaio, se eu não estiver enganado. Parece que foi sondado até pelo Flamengo, mas como o Flamengo parece que está contratando o Ortiz, né, do Bragantino, não deve ter interesse nele. Mas é de graça, porque ele não está renovando. Então, Fortaleza também poderia dar uma olhada nesse Bruno Mendes, que é muito bom zagueiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!